Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado. E hoje nós vamos falar sobre uma das empresas modelo do país, que é a Sanasa Campinas. Para isso, o nosso convidado, o presidente da Sanasa, Manuelito Pereira Magalhães Júnior, que já está aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Edson. Obrigado à Band Mais pela oportunidade. Bom dia para o Tiago também, né? É sempre uma oportunidade da gente estar aqui prestando contas para a sociedade do trabalho que a gente está fazendo. E aqui comigo, como sempre, Tiago Dantas, jornalista que voltou das férias e está no pique total agora. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Edson? Olá para você que nos assiste. Manuelito, bem-vindo ao nosso programa. Vamos lá falar de água. Falar da Sanasa, que é uma empresa, como eu disse, modelo no país. Moleza administrar uma empresa assim, hein, Manuelito? Os desafios estão sempre presentes, viu, Edson? Não tem nada de fácil nem de moleza, como você está colocando. É claro que a Sanasa é uma empresa redonda, ela tem uma trajetória, completa 50 anos este ano, e a trajetória é de ser a referência no saneamento. Mais recentemente, nós temos acelerado os planos de investimento, né, de tal maneira que, recentemente, a Campinas foi escolhida a melhor cidade em termos de saneamento, a cidade nota 10, no ranking do Instituto Trata Brasil, que existe desde 2009. É a primeira vez que alguma cidade tira nota 10 em todos os quesitos. Campinas foi uma delas, junto com Maringá e São José do Rio Preto. Mas em cidades com mais de 500 mil habitantes, de 100 cidades analisadas no país, Campinas é a primeira colocada. Do que aumenta a responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. É sempre uma grande responsabilidade manter a qualidade da prestação de serviço. É uma empresa que trabalha, como a gente chama, no regime de 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, funcionando em 3 turnos para atender a população, né? E é sempre uma responsabilidade manter a qualidade desse trabalho, para que as pessoas possam abrir a torneira, ter água com regularidade, com qualidade, como a água que é fornecida pela Sanasa. E também que, após o uso dessa água, a gente possa retirar o esgoto, que a gente chama de coleta, afastar e tratar e devolver para os cursos d'água, para os rios, um efluente residual desse tratamento de esgoto com um grau de pureza, às vezes, de 99%, que é o que a gente faz em algumas das nossas estações de tratamento de esgoto. E como você já bem disse, graças a esse trabalho aí que se estende ao longo de quase 50 anos, a água de Campinas é uma das poucas, né, no país que é 100% confiável para o consumo, né? Desde que a caixa d'água da pessoa também esteja em ótimas condições. Sem dúvida, porque esse é um ponto importante também. Você veja, o Ministério da Saúde estabelece os parâmetros de qualidade da água que a gente tem que atender. A água que a gente entrega, você tem uma ideia, são mais de 2.000 testes que a gente faz com essa água espalhados em locais espalhados na cidade, para garantir que a gente está entregando uma água com a potabilidade que a recomendação, a orientação, a norma do Ministério da Saúde determina. Ela tem que passar uma série de critérios, né, que vão desde a cor da água até o sabor da água, né? E isso é feito nos nossos laboratórios. Nós temos laboratórios que têm o que a gente chama de acreditação, são referência, inclusive a gente faz testes para outras cidades, né? E a gente mantém funcionando e entrega uma água com qualidade. A gente pode atestar e garantir a qualidade do fornecimento de água que a gente entrega. Aqui nos bastidores a gente estava conversando um pouco, até o Dantas falou da caixa d'água, mas Campinas é uma cidade, assim, uma das poucas, aliás, pelo mundo afora, que você pode abrir a torneira e, se tiver com sede, já tomar água ali, né, Manuelito? Sem dúvida. A Sanasa garante a qualidade da água que entrega para a população. E, Manuelito, quais são os projetos futuros para que... A gente sabe que nem 100% da cidade, né, como outras cidades, tem um esgoto tratado, principalmente na área da periferia. Quais são os projetos da Sanasa para que esse tratamento de água também chegue, de esgoto, chegue a essas pessoas de baixa vulnerabilidade? É importante, Tiago, a gente colocar o seguinte. No saneamento, a gente tem uma referência que a gente chama de universalização. O que significa universalizar o saneamento? Significa que a gente entrega água
com qualidade e regularidade, ou seja, todos os dias, né, e com a qualidade que a gente precisa entregar, de acordo com as normas da saúde, a gente entrega para mais de 99% da população. Isso significa universalizar a água. No caso de Campinas, no caso da Sanasa, a gente já está universalizado e a gente entrega para 99,8% da cidade. Esse 0,2 que falta são comunidades isoladas ou às vezes são áreas de ocupação irregular. A gente não pode entrar em áreas irregulares até que elas sejam regularizadas. É uma regra legal. E para o esgoto, o que significa universalizar? Significa coletar, afastar e tratar o esgoto de pelo menos 90% da população. A gente também já universalizou aqui em Campinas, a gente já faz o tratamento para mais de 90% da população. Mas sempre, como você colocou, sobram alguns lugares que são os mais difíceis, né? que são ocupações irregulares. Então, o fundamental é a gente manter um programa de investimentos permanentes, que é o que a gente está fazendo agora. Em dezembro de 2021, nós lançamos, junto com o prefeito Dário Saad, o programa Campinas 2030, né? que tem um componente muito forte de segurança hídrica para garantir o abastecimento da população pelas décadas seguintes, mas também tem um componente de tratamento de esgoto. A gente está transformando nossas estações em estações que a gente chama de produtoras de água de reuso. O que é isso? Isso significa você tratar o esgoto com tecnologias bastante avançadas, são tecnologias de fibras, você faz uma ultrafiltração pelas fibras, a água, o efluente está sendo tratado, é injetado nessas fibras, ele passa por uma ultrafiltração e sai uma água com um grau de pureza de 99%, é praticamente água potável, né? E isso a gente começou no ano passado a reformar a estação Anhumas, que é a maior estação de tratamento de esgoto de Campinas, e quando ela estiver pronta, daqui a 2 anos e meio, nós vamos estar tratando o esgoto, produzindo água de reuso. 50% do esgoto da cidade já vai se transformar em água de reuso. E onde você pode usar essa água de reuso? Você pode usar em combate a incêndio, você pode usar na limpeza de ruas, lavagem pós-feira, né? na rega de jardins, praças, etc., você está economizando água potável, você está economizando a água, deixando de tirar a água dos rios, né? E também, futuramente, nós vamos estar ajudando a fazer o resfriamento de equipamentos industriais, então entregando essa água para polos industriais, de maneira que você também ajuda a tirar menos água potável do rio, né? Então, a gente já está fazendo o tratamento de esgoto para mais de 90% da população e daqui a 2 anos, metade desse esgoto vai ter o que a gente chama de tratamento terciário, que é essa transformação em água de reuso, né? Tudo isso faz parte do programa Campinas 2030, assim como, por exemplo, o programa de redução de perdas. Nós estamos acelerando a troca de redes na cidade. Pra você ter uma ideia, o programa de redução de perdas da Sanasa existe desde 1994. De 1994 a 2020, foram trocados 450 quilômetros de rede. De 2021 a 2024, nós vamos trocar outros 450 quilômetros. Ou seja, em 4 anos, nós vamos ter feito tudo que foi feito em 28 anos, nos 28 anos anteriores. Isso faz parte de uma preocupação do prefeito Dário Saad, de uma determinação dele, de que a gente garantisse a segurança hídrica, garantisse o abastecimento, pensando sempre para frente. Porque agora a gente não tem problema, mas tem que garantir que a água não seja um empecilho ao crescimento da cidade, né? Em que ponto se dá a perda, Manuelito? Ele se dá... Só uma coisa, Edson, que é importante para a gente esclarecer. A perda é inerente à atividade do saneamento. Você tem perda na área de energia, você tem perda em todos os setores, né? Se você for ver, até aqui na área de comunicação, você tem perda, hora você não encaixa uma publicidade, outra. Trabalho, exatamente, né? Então, a perda, ela faz parte de qualquer negócio. No caso do saneamento, ela se dá na distribuição de água por microvazamentos, né? Que ficam... que é normal, você tem o solo molha, ele acomoda, cria uma fissura na tubulação. Isso no mundo inteiro é assim. E Campinas já tem um dos menores índices de perda. Pra você ter uma ideia,
No Brasil se perde em torno de 40% da água tratada. Que não é da água que você está no rio, é da água que você já tratou, que é mais grave, porque você já colocou um recurso ali em cima para tratar aquela água. Então, se perde em torno de 40%. Aqui em Campinas se perde 20%. É um dos melhores índices do país. Mas a gente está olhando para frente, a gente quer perder muito menos, né? Só reforçando, então, quantos quilômetros estão sendo trocados aqui em Campinas? Tiago, nós vamos chegar em dezembro com mais de 450 quilômetros trocados em 4 anos. Né? E para a gente ter uma ideia disso, a rede de água da cidade tem cerca de 4.800 quilômetros. Né? A gente não percebe, está enterrado, mas se você somar a 4.800 de água, mais 4.500 de esgoto, aproximadamente, a gente vai daqui a Roma. Tenho uma pergunta para fazer para você responder depois do intervalo, Manuelito, que é o seguinte. O que eu gostaria de saber se com tanta qualidade, com tanta água, com tantos recursos, se ainda tem um alto índice de inadimplência, se as pessoas ainda falam, poxa, eu uso a água, mas não pago. Você responde depois do intervalo, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje no Band Entrevista estamos falando com o presidente da Sanasa, que é o Manuelito Pereira Magalhães Júnior, e a gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o presidente da Sanasa Campinas, que é o Manuelito Pereira Magalhães Júnior. E um pouco antes de ir para o intervalo, eu perguntei para ele a respeito das pessoas que não pagam a conta de água. Queria saber se a inadimplência, se o índice de inadimplência é alto em Campinas, Manuelito. Olha, essa é uma pergunta interessante, Edson. O que aconteceu foi que com a pandemia, né, a Sanasa sempre historicamente teve um índice de inadimplência baixo. Regra geral no setor de saneamento, quando você presta um bom serviço, você tem qualidade na prestação de serviço, a população reconhece, né? E obviamente mantém sua adimplência com os pagamentos. Então, historicamente, a inadimplência da Sanasa é baixa, mas ela cresceu com a pandemia. Né? Você teve um processo de desestruturação econômica muito grande, né? E isso afetou as famílias, afetou o pequeno comércio, né? De tal maneira que deu uma crescida. Mas agora, com a economia melhorando e também com ações que nós tomamos de repactuar essas dívidas e de cobrança, ela está voltando para os níveis normais. Como você falou, eu lembro também que alguns meses, acho que no finalzinho do ano passado mais ou menos, a Sanasa fez uma campanha para tentar diminuir esse número de pessoas, né, que devem para a empresa. Mais campanhas como essa vocês pensam em fazer futuramente para que consigam diminuir ainda mais esse número de devedores? Olha, essa foi a segunda vez, a primeira vez foi em 2021 ou 2022 que a Sanasa fez campanha desse tipo. Eu particularmente não gosto. Tá? Eu acho que você tem sempre que buscar que as pessoas estejam adimplentes, não dar facilidades para a inadimplência, porque senão as pessoas começam a pensar assim, não vou pagar porque lá na frente vai vir uma anistia, alguma coisa. Mas naquele momento, a situação de saída da pandemia exigia alguma medida da nossa parte, um pouco de atenção com essas pessoas que acabaram, por várias razões, ficando para trás, né? Mas a ideia é que a gente não repita isso para frente. Queria saber de você, Manuelito, com relação às estações de tratamento, você estava dizendo um pouco antes do programa começar que tem muito trabalho para fazer nessa área ainda. Nós estamos mudando, porque as estações de Campinas ainda estão no tratamento secundário, que é bom, funciona, e é assim no Brasil inteiro, né? Mas nós estamos avançando para transformar esse tratamento em tratamento terciário, que é esse que permite que a gente tenha um efluente, que é a água que fica ao final do tratamento de esgoto com um grau de pureza de 99%. Isso é muito importante, porque a gente está garantindo a vitalidade das bacias. É uma questão ambiental, é uma preocupação ambiental, porque você está devolvendo uma água pura para o rio, né? De tal maneira que você está evitando a poluição, você está evitando aumentar a poluição dos cursos d'água e melhorando também a possibilidade de abastecimento das cidades que vêm depois da gente, né? Nós não estamos sozinhos no mundo, tem quem vem antes,
né? E tem quem vem depois, né? Ao longo de um curso d'água, a gente tem que ter essas preocupações, né? Por isso que o planejamento e a integração nas bacias hidrográficas é fundamental. Manuelito, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essas estações de armazenamento. Aqui na Saudade eu vi que tem uma, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia desse projeto de fazer mais e mais estações de armazenamento. É pensando numa falta d'água futura? Então, Tiago, dentro daquele programa que eu falei para você, o Campinas 2030, Plano de Segurança Hídrica, lançado em dezembro de 2021 pelo prefeito Dário Saad, um dos pilares desse plano também é a construção de 20 novos reservatórios na cidade, espalhados na cidade, né? Esses reservatórios, por que a gente está construindo mais reservatórios? Para acumular, guardar água potável, água já tratada. Isso é importante para melhorar o abastecimento das pessoas, mas é importante também para enfrentar situações de adversidade, né? Vou te dar 2 exemplos. Em janeiro deste ano, a cidade de Joinville, que é uma cidade que tem um saneamento muito bom, ficou 36 horas sem abastecer 75% da população de Joinville. Você imagina você ficar 36 horas sem água, né? Por quê? Porque teve um problema na captação, não podia tirar a água do rio, tratar e levar para as pessoas. Há 10 dias atrás, foi em Niterói. Niterói ficou 50 horas sem água para 100% da população. Então, você imagina hospital, creche, escola, sem água, né? Por quê? Mesma coisa, teve um problema na captação, não podia captar a água do rio e, portanto, tratar e entregar. Então, a gente faz a reservação de água potável e, nesse caso, os 29 reservatórios vão aumentar a nossa capacidade de armazenamento em cerca de 40%. Nós estamos passando de 142 milhões de litros de água, de capacidade de armazenar, de 142 para 196 milhões de litros. Então, aumentando em torno de 40% nossa capacidade. Para quê? Para dar tranquilidade de que, num evento adverso, a gente possa garantir o abastecimento por mais tempo. Se a gente tiver que suspender a captação, e isso cada vez mais comum, agora com essa questão das mudanças climáticas, né, você tem muita tempestade que leva à falta de energia, né? E quando tem falta de energia, você derruba também as bombas da captação, as bombas das estações de tratamento de esgoto, que dependem de uma energia, um volume de energia, né? Não é igual a nossa casa aqui, né? Então, a gente está se preparando também, se adaptando a essa questão das mudanças climáticas, aumentando a capacidade de reservação de água tratada. Você falou de consumo de água em casa. Toda vez que eu tenho que falar disso, eu sou nascido em Campinas, e já faz no século passado, tem um tempinho já. E quando a gente era menino, tinha a figura do leiturista, Manuelito. E várias histórias, né? Ele tenta ler lá, o cachorro corre atrás. A gente não vê mais esses caras. Como é que vocês medem o consumo de água? Mas eles ainda existem, ainda temos aí 100, 120 leituristas na Sanasa que estão espalhados pela cidade, fazendo leitura, correndo do cachorro. Então, portanto, você que está nos ouvindo agora na manhã de sábado, quando no dia do leiturista passar, e a população sabe mais ou menos o dia que passa, né? Prenda o cachorro, tá certo? Prenda o cachorro. É importante, né? É um respeito àquele profissional que está ali tomando sol, tomando chuva, né? Se dedicando a fazer um trabalho socialmente importante, né? Mas ele ainda existe. Mas hoje temos muitas tecnologias que também fazem a medição à distância, né? Então, naturalmente, a gente também está avançando para a incorporação de novas tecnologias. Vamos falar um pouquinho sobre a tarifa social, Manuelito? Queria que você explicasse como que vocês avaliam a situação para a pessoa ser beneficiada com essa tarifa social. Olha, Tiago, o mais importante, a questão mais importante, a pessoa tem que estar cadastrada no cadastro único da assistência social do município, que é um cadastro único para o Brasil inteiro, né? E a partir daí, ele estando cadastrado, ele já abre, digamos assim, abre a porta, né? Para a possibilidade de ter a tarifa social. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque
você garante para as pessoas uma água, um esgoto, a uma tarifa em que a renda dela permite que ela pague. Antigamente a gente via também, eu acho que ainda existe hoje, aquelas visitas monitoradas, onde a criança desde pequena já vai aprendendo qual é o valor da água, para ela poder, quando for adulta, ter um pouco mais de consciência. Essas visitas existem ainda? Existem, esse é o maior programa de educação ambiental que a gente tem em curso, é o contato com crianças e adolescentes, porque eles ajudam a mudar os hábitos da família, a fechar a água quando está escovando os dentes, não desperdiçar a água, não deixar o chuveiro aberto, fechar para se ensaboar, né? Reutilizar a água da máquina de lavar a roupa. Isso é fundamental. E agora a gente tem também o Centro de Conhecimento da Água, né? Que é, no jargão, a gente conhece como Museu da Água, que fica ali ao lado do Parque das Águas, né? E que ele recebe crianças e adolescentes de diversas escolas o ano inteiro, e lá eles conseguem entender a relação do ser humano com a água, não só o tratamento da água nas estações, o tratamento do esgoto, mas também como é que a água gera eletricidade, a força que tem um furacão, quer dizer, que os efeitos disso. É uma bela experiência, e pelo site da Sanasa, sanasa.com.br, as pessoas podem verificar como fazer a visita. Atualmente a gente só tem visitas agendadas porque a demanda é muito grande. E a captação de água aqui em Campinas, ela é através do Rio Atibaia? Tiago, muito boa a tua pergunta, porque me permite colocar talvez o ponto mais importante daquele programa Campinas 2030, daquele programa de segurança hídrica da cidade. Como eu disse, vou repetir para quem deixou escapar aí ao longo, lançado em dezembro de 2021 pelo prefeito Dário Saad, para garantir a segurança hídrica da cidade. Nós hoje somos dependentes do Rio Atibaia e, portanto, do sistema Cantareira, né? Nós dividimos o sistema Cantareira com a região metropolitana de São Paulo. E nós, dentro do programa Campinas 2030, estamos desenvolvendo uma nova captação para a cidade de Campinas, né? Como é de conhecimento de todos, o Estado de São Paulo está construindo 2 novas represas, uma delas na fronteira entre Campinas e Pedreira. E nós vamos buscar água nessa represa de Pedreira, né? Isso é um projeto que nós estamos tocando com uma parceria muito forte, muito importante com o governo do Estado, né? Nós vamos buscar água na represa de Pedreira, trazer essa água por 7 quilômetros, tratar numa nova estação de tratamento de esgoto que será construída e levar por 16 quilômetros a água potável para se conectar ao anel de macroadução de água da cidade de Campinas, né? De tal maneira que a gente vai trabalhar pelo desenvolvimento dessa nova possibilidade de captação para reduzir a dependência do Rio Atibaia. A gente já está chegando na parte final do programa, Manuelito, mas eu queria que você explicasse, assim, em letra de forma, como a gente costuma dizer, quando diz que a cidade tem capacidade para tratar 100% do esgoto, o que é que isso significa? Significa que as nossas estações estão preparadas para receber todo o esgoto da cidade, né? A gente recebe hoje mais de 90% do esgoto da cidade, né? Mas como é que funciona isso? Como é que funciona no saneamento? Você primeiro tem que ter a estação de tratamento e depois você faz as tubulações para levar o esgoto até a estação de tratamento. As estações da região metropolitana de São Paulo foram construídas nos anos 70. Somente agora, no começo dos anos 2000, elas alcançaram a capacidade total, os 100%. Né? Por quê? Porque é a dinâmica natural. O que a gente está fazendo é acelerando esse processo de investimento para buscar cada vez mais esgoto para dentro da estação de tratamento. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Banho Entrevista de hoje. Conversamos hoje com o presidente da Sanasa Campinas, Manuelito Pereira Magalhães Júnior, que nos deu uma aula aqui sobre abastecimento e também sobre saneamento. Obrigado e volte mais vezes. Obrigado a você, Edson. Obrigado, Thiago. Obrigado a Band Mais. Como eu disse no começo, é muito bom ter essas oportunidades da gente poder estar explicando o trabalho que a gente faz e prestando contas para a população.
Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Até o próximo programa. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar o portal bandmulti.com. Nós estaremos de volta no próximo sábado. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.